O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Tudo vem depois. Mas Vem na depois. época teve uma briga com a igreja. É aí que eu vou colocar. Com a igreja foi mais ou menos. Porque, por exemplo, você tem... Nossa, gente, agora fugiu. O pai da geologia. Charles Lyell. Charles Lyell. Que eram religiosos e não foram... E foi orientador e foram orientador, Ah, é? e não foram execrados pela igreja. Tá. Certo? É lógico que muitos desses ainda davam alguma explicação que misturava a religião com... Por exemplo, a estratigrafia lá, para entrar um pouquinho na área dele dos fósseis. Quando eles viam um fóssil de um animal extinto, eles explicavam que aquilo ali é algum bicho que o diabo criou e Deus então matou. Colocava uma explicação. Mas colocar uma explicação teológica. Tá. Eles viam que estava lá, outros falaram que eram dragões. Não negavam. Que a Bíblia fala do dragão, falava que era o dragão, então tinha essas explicações. Agora, tinha um problema também que aí, até que ponto a ideia de Darwin está vindo contra o registro bíblico. É lógico que tem coisa que é diametralmente oposta. Não vou falar agora que Darwin e Bíblia se harmonizam, eu digo assim. Mas o grande senão não foi com o texto bíblico, porque, por incrível que pareça, o povo conhecia mais a Bíblia pelos olhos da tradição do que pelo que a Bíblia. Então vou dar um exemplo. Na tradução latina, que foi seguida por muitos gregos, quando fala que Deus criou os animais segundo a sua espécie, e também no Salmo que fala assim, e Deus fez, e tudo se criou e se manteve. Daqui a pouco eu vou lembrar o texto do Salmo, eu estou com até a Bíblia aqui. Eles liam assim, que Deus criou lá atrás, todos os filhos que você estuda hoje. Você entendeu? Me dá um exemplo qualquer para não falar bobagem aqui. Quinodermo. Quinodermo. Tá Já estava tudo criado. Já estava tudo no Éden. Então no Éden, Adão já tinha lá o quinodermo, todos os tipos... Todos os filhos, todos os tipos, já estava tudo lá. E que nada foi mudando ao longo do tempo. A Bíblia nunca disse isso. O que dizia era a teologia da época baseada numa tradução errônea do Gênesis da expressão segundo a sua espécie. Que aí só uma notinha de rodapé. Do latim. Que vinha do latim. Mas não é a do príncipe... Não, como é que é King James, mas a King James, é o King James. Ela tem toda uma história, porque o Erasmo de Roterdã tem o texto dos receptos que foram usados ali, mas muita coisa ela ainda se manteve de acordo com a Vulgata. Do latim. A Vulgata. A Vulgata. E tá, mesmo que eu pegue a Vulgata, o Erasmo de Roterdã, muitos desses tradutores, é só uma notinha para voltar para o tema, tá? Para não tangenciar aqui. Só para explicar o problema do tradutor. Muito da Bíblia também foi traduzido e interpretado por gente que nunca tinha saído da Europa. Esse é um problema. Não sabia nenhum dos idiomas. Nada. Tem muita coisa que você vai bater na Bíblia, e eu também vou bater, mas na verdade não estamos batendo na Bíblia, estamos batendo naquela tradição europeia, traduções de autores, tanto é que a palavra autor tem um sentido assim muito interessante, porque auctore em latim vem da mesma raiz da palavra autoridade. Então você não vai discutir com o clérigo, com a igreja, você está entendendo? Então nessa situação toda, como é que eles interpretavam? Deus criou tudo segundo a sua espécie. Deus criou tudo segundo a sua espécie. Isso, vou dar um exemplo até mais antigo. Quando Galileu Galilei, com a questão da Terra se mover, foi um problema de latim, que falaram que ele era um herege, porque quando fala assim, Deus criou a Terra e ela permanece para sempre, na tradução latina está assim, Deus criou a Terra e ela está parada para sempre. É totalmente diferente. Permanece, não é fixo. Não é parado. Aí como o Galileu Galilei, não, a Terra se move, por si move, que alguns falam que até é lendária aquela frase, não vou entrar no mérito aqui, né? Deve ter dito em algum momento, né? Que é tanta coisa que vão tirando o brilho da gente, igual a maçã do Newton que não caiu na cabeça. É mentira isso aí. Não. É romantização. Ou a eureka do cara porque tem muita, por exemplo, o Shakespeare também colocou Júlio César falando um monte de coisa que ele nunca falou. Até tu, Bruto, Júlio César nunca falou aquilo. Eu tô me lembrando um vídeo que eu gravei com o Drauzio, que era lendo as frases na internet que atribuíam ao Drauzio. E aí tinha várias frases que eram loucas, e o Drauzio falando assim, não, nunca ia dizer um troço desse, nunca falei isso. Né? É o oposto. Algumas, a produção tinha selecionado de propósito que ele tinha dito. E a última era um meme do Drauzio, assim, tipo, é o seguinte, você vai morrer. O Deus assim, Drauzio, você falou ou não falou isso?
Pode ser que eu tenha falado, não sei em que contexto isso, né? Nem ele sabia, isso, mas... né? Aí na dúvida, não, mas galera, não tem como, né? Não dá pra saber. Não, porque, aí pô, na você- dúvida, minha sugestão é atribuir uma Clarice Lispector. Isso. Porque aí ninguém vai levar a sério, ninguém vai né? levar a Pronto. sério e ela também não vai estar aqui pra poder Aí põe a reclamar. foto da Elis Regina, Elis né? Regina, Pronto, resolveu. Espécies, né? Agora, então, nesse aspecto, então o problema, que o grande nó teológico foi Darwin dizer que os animais evoluem. Tá. Foi aí que pegou. Porque nessa interpretação teológica, que repito, para deixar bem claro, isso não é bíblico, não está no hebraico, é a tradição da época. Na tradição da época, não pode haver evolução. Aliás, duas coisas que a teologia não aceitava. Até lembrei da segunda aqui. Vou lembrar do Laio lá. Não pode haver evolução. Então, todos os cachorros que tem hoje já estavam no Jardim do Éden. Não pode ter evolução. Então, lá no Éden tava o urso polar, o urso cinza, tava todos os quatro tipos de... Um Doberman, um Poodle. Os quatro tipos de chimpanzés que você Cara, eu nunca falou imaginei aí. um poodle no paraíso. Os quatro tipos de chimpanzé, a pulga, a barata e tudo mais. Sei. Segunda coisa, o que Deus criou não pode se extinguir. Ah, isso é interessante. Aí, tanto a história que já vem pré-Darwin... Mas é isso que eu ia falar. Isso aí Mandei o pagar Darwin um dólar, porque já tá falando tinha- Darwin toda hora, isso aqui é em inglês, tá? Falando do quê? Você tá falando Darwin, eu falei Darwin. Eu tô Ah, portuguesando. Ah, Ele tá, me tá devendo colocando quatro- o sotaquezinho. Só que eu sou esperto. É, Aqueles tá quatro bom. que eu tava te devendo, Ah, você tá, já voltou matou. agora. Não, mas eu tô falando, o Darwin. O Darwin. Darwin ruim é quando você vai falar. ruim. Ele deve passar isso. Darwin. Quando você vai falar lá fora nos Estados Unidos, dar uma palestra, aí você tem que pronunciar em inglês. Aí você pega e às vezes esquece, sai um e-mail. Ah, sim. Aí os americanos, eles dão uma torcida no nariz. Aí você pega e dá coisas que a gente já incorporou no português. Você tem que esquecer o português e pronunciar como eles. Aí quando você tá no Brasil, que você vai falar, por exemplo, Instagram. Nossa, Instagram. O Facebook. YouTube. Nossa, mas voltando à questão, então, YouTube então dá as muita duas... raiva. Cara, quando alguém fala, YouTube. até sou estranho. YouTube. Agora, os dois pontos, então, nevrálgicos da polêmica Darwin versus igreja Foram esses foram dois. animais não evoluem. Quando eu digo evolui, é o mesmo Sim. urso do Éden, tá aqui até hoje. Sim. Tá. E animais não se extinguem. Aí o que eu faço com esse monte de fósseis que são diferentes de hoje? E o que eu faço com os animais que mostram a própria... Então vamos esquecer a evolução natural. Vamos falar da evolução artificial. Dos pombos que eu provei que eles não existiam, que esse tipo de... Vou usar como leigo. Raça de pombo... Tá? Se eu errar alguma nomenclatura Não, aqui. não, tá, pode falar Que raça de essa pombo, raça de pombo aqui, ela não existia antes do cara fazer isso. Ele tinha nome, ele dava o nome e ele falava, o fazendeiro X Fez... gerou uma variedade e nem ele sabia que era ele que tinha gerado. Exatamente. Então o problema estava, não pode, porque esse pombo tem que estar no Éden e não pode ser extinto. Agora fala de uma coisa bem desinteressante, porque eu vou ao banheiro. Ah, tá. Pergunta uma coisa que não me Ele interessa. vai falar dessa coisa da eu ia- extinção. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na